Suspense é um dos meus gêneros favoritos e está presente em boa parte das minhas TBRs. Para falar a verdade, acho que todas, porque eu adoro aquele gostinho que dá para o leitor de bancar o detetive, de querer saber quem é o culpado no final, de saber todas as respostas no final do livro, e principalmente se o livro me fizer de trouxa no final, aí sim que ele é 5 estrelas e pode até ser um favoritado. No entanto, eu entendo que é um gênero que também pode abordar temas muito densos, pode trazer algumas cenas um tanto concretas até demais e pode garantir alguns pesadelos para as pessoas, e por isso muita gente acaba tendo medo de se aventurar, embora seja muito curioso para saber o que tem de tão bom nesse gênero. Hoje eu trouxe alguns dos livros que você pode ler sem medo, se aventurar no suspense, principalmente se você é uma dessas pessoas que quer conhecer, mas tem medo. Esses livros aqui você pode se aventurar sem medo, porque você vai bancar o detetive sem ter pesadelos no final. Muito pelo contrário, é capaz até de você procurar outros livros nesse mesmo estilo. Mas antes de começar aqui a lista, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, curte, dá um joinha para mim aqui no vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai indicar para mais pessoas. Dito isso, vamos pro vídeo. Começando por um suspense adolescente que também tem um pezinho no true crime, porque ele é baseado em fatos reais. Morre Aqui é um suspense que se passa em Aruba, que é um paraíso, né, para muitas pessoas, mas aqui, para esses personagens, acabou se tornando um verdadeiro pesadelo. Se assim como eu, você não conhecia esse caso, Morre Aqui traz a história de um grupo de adolescentes que foi passar as férias depois da festa de formatura como um presente em Aruba. Os pais pagaram essa viagem para eles e eles tinham que passar apenas alguns dias lá. O problema é que boa parte desse grupo não vai voltar, porque eles testemunham uma série de crimes que acontecem dentro da casa em que eles ficam hospedados, e tudo aponta para uma única pessoa que acaba sendo a culpada e acusada perante todo mundo, e parece que não tem muito esforço em provar o contrário. O caso tem uma repercussão muito grande por causa de duas coisas. O primeiro é que acontece num paraíso onde a taxa de criminalidade é muito baixa, então acontecer um negócio desse do jeito que aconteceu, da forma como foi descrito aqui, chama muita atenção. E nem os próprios detetives ou a própria justiça está preparada para julgar um caso como esse. O outro ponto que chama a atenção do mundo todo é porque a pessoa que é acusada é a pessoa que tem o menor poder aquisitivo desse grupo, que é uma menina que ela é bolsista, né, lá da escola e tal, e acaba entrando nesse grupo de amigos e meio que ganha essa viagem de presente. E aí, o que vai se fazer? Será que realmente a justiça não está fazendo muito bem o seu trabalho e está indo para o lado de quem paga mais? E porque está protegendo as pessoas que têm o maior poder aquisitivo pode pagar o bom advogado, e a menina que está com o defensor público não, e aí por causa disso ela vai ser detida por uma coisa que ela não cometeu? Ou será que de fato ela fez isso? Então, ao longo da leitura, a gente vai criando as próprias teorias e vai tentando juntar as peças e ver quem é que está falando a verdade ou não. E a leitura é muito fluida, os capítulos são curtos e principalmente são passados em primeira pessoa pelo ponto de vista da menina que é acusada. Então a gente vê as coisas que aconteciam antes, né, do caso ser julgado, o que acontecia durante o julgamento. Então a gente vai tendo o nosso ponto de vista, vai tendo as nossas próprias teorias, de acordo com uma pessoa que está realmente passando por aquilo dali, está sentindo todo o peso da fama, ainda que involuntária, e a gente vai tentando criar as teorias. A única coisa que eu posso dizer é que nenhum personagem desse livro é confiável e ele me fez muito, muito, muito de trouxa. Eu acho que a gente fala que surta com o livro, mas eu acho que um que realmente me fez surtar mesmo foi esse livro, porque eu terminei assim, me sentindo com a cara de palhaça, porque eu não sabia que eu ia ser tão enganada quanto eu fui com essa leitura. Eu recomendo muito, principalmente se você estiver começando e você quer realmente uma leitura que te deixe imersa, cada vez mais curioso para saber o próximo passo. Morre Aqui é a pedida certa, porque você não vai sair do mesmo jeito que você começou essa leitura.
Partindo para o próximo livro, porém mantendo ainda o suspense adolescente, Como Sobreviver a um Filme de Terror foi uma das minhas leituras mais recentes agora de 2025, que inclusive eu citei no primeiro vídeo aqui desse canal, como uma das leituras que me fizeram ficar na balança, sabe? Eu não sabia se eu gostava, se eu desgostava, mas mesmo assim é um livro que eu indico para quem está começando nesse gênero. Em Como Sobreviver a um Filme de Terror, a gente acompanha a história da Charlie, que é uma menina também bolsista, que vai parar numa escola muito cara, só que essa escola fica numa ilha deserta, lá no meio do oceano, e ela quer ficar lá como uma espécie de recomeço, né, num lugar onde ninguém conhece ela, que ela pode ser quem ela quiser e ter um pouco de paz. O problema é que paz é a coisa que ela menos vai ter nessa escola. Isso porque ela é uma pessoa muito fã de filmes de terror. Não só filmes, mas também livros, tudo que são coisas assim assustadoras, horripilantes e sanguinolentas, ela tá querendo assistir, ela quer ler e tal, e ela se amarra. O problema é que ela não esperava que a própria vida dela fosse se tornar também um filme de terror, o que dá até origem do título do livro. E aí ela tenta se livrar do filme de terror que virou a vida dela, sendo que acaba dando umas situações muito cômicas, porque ela tenta fazer as coisas e acaba, em vez de ser um filme de terror, acaba sendo as paródias. Então quem conhece, por exemplo, a franquia Todo Mundo em Pânico vai entender muitas das referências que acontecem aqui. É um livro que é de suspense, né, um suspense adolescente, já que a própria menina banca a detetive amadora tentando entender quem é o culpado das coisas que acontecem lá na escola, mas ela também tem aquele alívio cômico, porque ela é muito atrapalhada. Tem as questões, né, das coisas que acontecem com ela, que eu não posso falar aqui para não dar spoiler, mas dão esse alívio cômico também para a história e ajudam até ela a tentar desvendar o caso. É uma leitura rápida, é uma leitura que vai te dar uma certa leveza, mas não é aquela leitura, aquele suspense super elaborado, sabe? Aquele que vai te fazer de trouxa. Mas para quem está querendo começar, é uma boa pedida. É um suspense levinho e que não vai te dar pesadelos, apesar de ter alguns elementos que podem, né, a gente acaba se assustando com isso, porque pode ser mais assustador. Eu mesma sou uma pessoa super medrosa e não tive medo nenhum ao ler esse livro e super recomendo. Agora, entrando nos clássicos, não tem como a gente falar de indicações de suspenses leves sem falar da rainha Agatha Christie. E um dos livros que eu recomendo muito para quem está começando é esse daqui, Assassinato no Expresso Oriente. E aqui a gente acompanha mais um caso do Poirot, que é um detetive mais famoso da autora, e eu sempre brinco que ele não consegue ter um momento de paz. Até quando ele fala que quer tirar férias, que ele quer descansar, parece que o mundo conspira para que ele esteja sempre trabalhando, e é uma coisa impressionante. E aqui ele tem um trabalho duplo, porque ele está indo exatamente para um local onde a rainha chama ele, que ele recebe um telegrama, né, falando que ele tem que comparecer lá imediatamente para poder resolver um caso muito sério. Só que ele resolve pegar o Expresso Oriente exatamente para poder chegar mais rápido, afinal de contas ele tinha ordens, né? Só que essa viagem não poderia ser tão tranquila assim. Isso porque no meio do caminho acontece um crime também dentro do trem. E aí cabe ao detetive tentar resolver esse crime em paralelo antes dele ir para lá resolver o outro que a rainha mandou. E aqui essa pessoa em questão não era uma pessoa muito benquista e tinha muitos inimigos, e coincidentemente tem muitos suspeitos dentro do trem, afinal de contas o trem estava lotado. Quem poderia ter feito aquilo? E aí a gente vai criando muitas teorias, a gente vai tentando entender o que se passava na cabeça do Poirot enquanto ele resolve o caso. E a única coisa que eu sei é que esse livro realmente aluga um triplex na cabeça do leitor, e não é à toa que ele tem muitas adaptações, porque é um dos meus livros favoritos da autora e parece que ela realmente estava muito inspirada ao escrever esse livro. Eu gostei muito e recomendo, principalmente se você estiver começando, porque é aquele mistério, apesar dele ser mais intrincado, ele é muito leve. Ele é bem desenvolvido, mas não vai te deixar com pesadelos no final. Muito pelo contrário, ele vai te deixar instigado a querer ler mais, a querer saber quem é o culpado no final. Ainda na onda dos clássicos, quem me acompanha nas redes sociais ou no blog sabe que eu panfleto demais um personagem chamado Arsène Lupin. E aqui não poderia ser diferente, porque esse personagem ele é muito irreverente, e se você ainda não leu os livros dele, olha, eu recomendo, porque você não sabe o que está perdendo.
Arsène Lupin é também conhecido como Ladrão de Casaca, que ele é, na verdade, uma resposta ao personagem do Sherlock Holmes, sendo que ele, na verdade, é o outro lado da moeda. Enquanto um é um detetive brilhante, esse aqui é um ladrão brilhante. Sendo que Arsène Lupin, para mim, ele não é tanto um vilão, ele é mais um justiceiro, porque ele faz as coisas dele, tem aqueles planos brilhantes, mas ele sempre faz em relação às pessoas que ele acha que merece, não é uma coisa aleatória, sabe? Então, eu acho que ele realmente é meio justiceiro. E aqui, na Rolha de Cristal, não seria diferente. Na verdade, esse livro aqui é um dos meus favoritos da série enorme de livros que foram publicados de personagem. E Arsène Lupin e a Rolha de Cristal, a gente acompanha um desses planos brilhantes do Arsène Lupin, que na verdade deu errado porque eles foram pegos no flagra. Não só ele, mas também todo o grupo dele que estava ajudando lá no plano dele. E todas essas pessoas foram condenadas à guilhotina. E aí cabe ao Lupin tentar defender os amigos dele e salvar todo mundo de perder a cabeça. Sendo que tudo isso parece envolver uma rolha de cristal, que é, na verdade, uma rolha de uma garrafa, né? Igual se tinha antigamente, que as pessoas tinham aquela cristaleira, né? Tinha aquelas garrafas e tal. E essa rolha de cristal simplesmente é a tampa de uma garrafa, que aparentemente é só para tampar uma garrafa. Só que parece conter um segredo muito grande, porque todo mundo quer ter essa bendita dessa rolha de cristal. E aí ele fica interessado, foi, bom, o que realmente tem a ver essa bendita dessa rolha com os meus amigos? Vou tentar descobrir. E aí ele começa a tentar investigar por conta própria. A questão é que ele, como uma pessoa que é do outro lado da moeda, ele manda muito bem. E como detetive também ele manda muito bem. E aqui a gente tem essa virada de chave em que ele realmente banca o detetive por conta própria e ele bota assim para trás até o próprio detetive que está à frente do caso. Já tendo lido muitos livros do personagem, eu posso dizer que esse é o meu favorito. Porque aqui a gente tem exatamente essa virada de chave do Lupin de ladrão de casaca para detetive, e ele manda muito bem. Tão bem que o livro aluga um triplex na minha cabeça. Realmente foi um livro que me fez de trouxa total. E eu fiquei apaixonada pela forma como ele lidava com o caso. E foi muito interessante acompanhar. Eu queria sempre saber um pouco mais e fiquei até com saudade, porque a minha única reclamação desse livro é que ele tem poucas páginas. Eu queria que ele realmente tivesse um pouquinho mais, só para eu ficar um pouco nesse gostinho mais da investigação do caso. Eu gostei bastante e eu acho que de todos os que eu indiquei aqui até agora, esse é o mais leve. E para fechar essa lista, eu não poderia deixar de indicar mais um clássico aqui, que é o próprio Sherlock Holmes. O Estudo em Vermelho é o primeiro aparecimento do personagem na literatura e também é quando a gente conhece a história de como ele conheceu o Watson, que na verdade é o seu colega de quarto e também o seu parceiro em muitas aventuras a partir daí. E a gente também entende o porquê que o Watson resolve escrever as benditas das histórias e vai parar nas colunas de jornal. É muito interessante acompanhar, principalmente porque é uma série de contos aqui, esse livro. Então, as aventuras, elas são curtinhas, terminam rapidinho, e é uma boa pedida para quem está querendo começar e acha que vai demorar muito a ler e tal. Então, até se você quer uma leitura rápida para um final de semana e tal, um Estudo em Vermelho é uma boa pedida e você também vai ter esse gostinho de querer bancar um detetive junto com os personagens aqui. E essas foram as indicações de hoje. Me deixa aqui nos comentários se você gostou de alguma delas, se você já leu alguns desses livros e qual seria uma outra opção para quem está querendo começar no gênero. Vamos trocar figurinhas e quem sabe eu até pegue algumas dicas por aqui com vocês. Além disso, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ficar ligado não só nessas, mas em muitas outras dicas de livros por aqui. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!